Neste vídeo nós iremos apresentar um pouco sobre um dos grandes filósofos orientais, o Lao Tse. Na verdade, muito pouco se sabe sobre o autor do Tao Te Ching, que tradicionalmente é atribuído a Lao Tse. A respeito dessa figura quase mítica, já foi insinuado que a obra não era sua, consistindo, na verdade, numa compilação de frases de um grupo de estudiosos. O que sabemos é que havia um erudito nascido no estado de Shu, com o nome de Li ou Lao Tan, durante a dinastia Zhou, que se tornou conhecido como Lao Tse, significando antigo mestre. Vários textos indicam que se tratava de um arquivista da corte e que Confúcio o consultou a respeito de rituais e cerimônias. A lenda diz que Lao Tse deixou a corte quando a dinastia Zhou entrou em decadência e viajou para o oeste em busca de solidão. Quando estava prestes a cruzar a fronteira, um dos guardas o reconheceu e pediu um testemunho de sua sabedoria. Lao Tse teria escrito o Tao Te Ching para ele e então seguiu viagem para nunca mais ser visto. Um dos principais pensamentos de Lao Tse é: o Tao que pode ser descrito não é o Tao eterno. No século VI a.C., a China avançou para um estado de guerra interna quando o governo da dinastia Zhou desintegrou-se. Essa mudança criou, dentro das cortes, uma nova classe social de administradores e magistrados, encarregados de planejar estratégias para governar de maneira mais eficaz. O amplo conjunto de ideias criadas por esses funcionários tornou-se conhecido como as 100 escolas de pensamento. Isso coincidiu com o surgimento da filosofia na Grécia, com a qual se partilhou de algumas preocupações, como buscar estabilidade no mundo em constante mudança e alternativas ao que anteriormente fora determinado pela religião. Mas a filosofia chinesa evoluiu a partir da prática política e, portanto, estava preocupada com moralidade e ética em vez de natureza do cosmos. Uma das ideias mais importantes dessa época veio do Tao Te Ching, ou Livro do Caminho da Virtude, atribuído a Lao Tse. Foi uma das primeiras tentativas de propor uma teoria de governo justo baseada no Te, ou seja, virtude, que poderia ser encontrado ao seguir o Tao, ou seja, caminho. É a base da filosofia conhecida como Taoísmo. A fim de entender o conceito de Tao, é necessário saber como os antigos chineses viam o mundo em mutação. Para eles, as mudanças são cíclicas, movendo-se continuamente de um estado para outro, da noite para o dia, do verão para o inverno e assim por diante. Os diferentes estados não eram considerados opostos, mas relacionados, um surgindo do outro. Tais estados também possuiriam propriedades complementares que juntas compõem um todo. O processo de mudança seria uma expressão do Tao, conduzindo às 10.000 manifestações que formam o mundo. Lao Tse, no Tao Te Ching, diz que os humanos são apenas uma dessas manifestações e não têm status especial. Mas, por causa do nosso desejo e do livre-arbítrio, podemos nos desviar do Tao e perturbar o equilíbrio harmonioso do mundo. Viver uma vida virtuosa significa agir de acordo com o Tao. No entanto, seguir o Tao não é uma questão simples, como o Tao Te Ching reconhece. Filosofar sobre o Tao é inútil, visto que ele está além de qualquer coisa que os humanos possam conceber. É caracterizado pelo Wu, não ser, de modo que só podemos viver segundo o Tao por meio do Wu Wei, ou seja, da não ação. Com isso, Lao Tse não prega o não fazer, mas sim
o agir de acordo com a natureza, espontânea e intuitivamente. Isso acarreta agir sem desejo, ambição ou submissão às convenções sociais.